Bem, pessoal, tudo bom? Aqui é o Edson Belém. Vamos falar sobre nossa aula de rede, tá? Então não é de segurança, não é de rede. Se preparando aí, no caso aí, pra... e dentro dessa aula aqui hoje, a ideia é tirar algumas dúvidas de vocês, preparar para a prova e também ter, na verdade, aí, alguns comandos práticos voltados aí para aquilo que eu estou falando. Então, dentro disso aqui, a gente vem sempre se falando o que que é uma rede, né? Então, na verdade, uma associação é uma interligação, é uma ligação entre duas máquinas ou mais, né? Então, um grupo de computadores que permite o quê? O compartilhar arquivos, no caso, programas, aplicativos, né? Que aí seria o Excel, seria o Word, diretórios com autenticação, né? Podendo compartilhar em alguns servidores também. Então, dependendo até do que tipo de rede que eu estou usando, ela pode ser, no caso aí, uma rede simples, né, tradicional, normal que você tem, vem no seu próprio Windows lá, no caso lá, o Windows 8 lá, no Windows 10 ou Windows 11, ou que seja uma rede, no caso server, NT Server, que tenha todo esse protocolo de AD, de Direct, no caso de... E aí, assim, aqui eu vou trabalhar com permissões de acesso, grupo de acesso, quem é o administrador, ao grupo do perfil da administração, quem são as pessoas que trabalham na administração, nome, o que que eles vão acessar, né? Então, isso é o AD, que eu posso importar, né, para a minha máquina Windows 8, 10 ou 11, sem problema algum, né? Então, com isso, eu tenho dentro de uma rede, eu sempre posso ter dois tipos de rede, né? No caso, cabeado, LAN e Wi-Fi WAN, né? E mais ainda, os servidores eu posso ter um servidor de aplicação, né, compartilhar arquivo, aplicações. Então posso aqui, né, no caso, compartilhar lá um- alguma aplicação no endereço remoto, né, no caso a impressora, meus bancos de dados, né? Então todos os servidores aí de rede, enfim, né, que não cai nessa prova, fica calmo, né? Isso aqui não cai. A gente vai falar com calma disso aqui. Quando eu passar, é só que faz parte do enunciado. E aí, qual é a ideia? Aí frisa, no caso, eu vou falar, qual é a ideia principal? Que a rede, na verdade, é um grupo de computadores que compartilham um único monitor, né? Um único monitor? Não. Claro que não. A ideia da rede, assim, tem um grupo de computadores que estão interligados, né? Para compartilhar recursos, trocar informação. Enfim, a ideia é essa, né? Que eu tenha uma rede para isso, correto? Então eu tenho lá, no caso aí, voltando, né? Sabendo que esse protocolo que eu estou trabalhando, esse protocolo TCP/IP, que é mundialmente conhecido, né? Que na verdade significa transmissão, né, de informação com controle e garantia até com qualidade, enfim, né? Então esse protocolo é usado desde 1970 na ARPANET, foi criado em 1969, esse tipo de rede, que vem adotado sendo padrão mundial em todos os tipos de rede que você utiliza para também trabalhar com o protocolo TCP/IP, né? Esse protocolo TCP/IP, a ideia do IP geralmente é o quê? Representar, às vezes, no caso, sua própria máquina, qual é o IP da minha máquina? Ou, na verdade, aí, esse IP é um protocolo de internet responsável pelo endereçamento, como eu falei. Esse endereçamento é físico, então quando eu falo físico da minha máquina, rede e tal, ou também esse IP também fica responsável, né, por encaminhar minhas informações pela rede, isso, claro, com outros serviços que vão encabeçando aí com roteamento, né, entre os gateways, né. Então, assim, eu vou fazendo roteamento de uma máquina, uma camada para outra, né, de uma aplicação para outra, né, e, enfim, aí falando aí dos dois aí, usando aí os serviços de gateway também, que é, na verdade, reconhecer uma máquina que tem um endereço de rede distinta, né? Então, o gateway ele vai realmente conectar duas redes completamente diferentes, né? E o roteador ele vai
continuar nessa pegada aí dele de uma rede para outra, se conectando aí aos protocolos que se seguem. Então, voltando aqui, eu volto para explicar isso, né? Eu tenho aqui, quando eu falo, né, de camada de aplicação, então eu sempre tenho algumas portas aqui que eu vou trabalhar, né? Por exemplo, né, quando eu trabalho na porta FTP, eu estou trabalhando na porta 2021. Quando eu trabalhar na porta, no caso aqui, né, 2021, Telnet, né, eu estou trabalhando na porta 23, né? Quando eu trabalhar na porta, no caso lá, né, SMTP, que é de meio, 25, HTP 80, HTP 80 ou 443 HTTPS, sempre observa que tem muita coisa que, além de você estar usando o navegador, ou seja, está usando o serviço de você se conectar a uma outra máquina, né? Você também está usando uma porta, né? Então tem um programa que serve para verificar todas essas portas aí, já falei do Nmap, né? Quais são as portas abertas que estão abertas no meu computador e tal. Então eu tenho aqui tanto HTTP, HTTPS, o HTTP porta 80, HTTPS 443. Então, e com isso aí eu tenho DNS, né, no caso lá 53, né, tenho lá RDP 3389, que aí eu vou trabalhar com sistema de acesso remoto, né, que é o RDP. Então, RDP aqui, alguns que são importantes você ter esse acesso 3389, né? Então, esse aqui também é para acessos remotos aí. Tá, então, eu venho para cá e venho já brincando, falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ping lá no Google, né, para verificar se ele está disponível para gente. Então, quando a gente faz o ping, ele mostra o IP de cara do Google, repara que o endereçamento do IP dele aqui, está falando do IP V4, né, é um IP de 32 bits aqui, no caso. Opa. E aí, para ele parar aqui, porque às vezes tem um ping menos T que ele fica direto, né? Então, tá usando aqui IP normal, o IP de 4 bits lá, no caso, que a ideia principal, primeiro aqui, é identificar a minha máquina e aqui uma identificação da rede, né? Os dois últimos aqui sempre da minha rede lá, no caso, né? E aí, com isso, eu venho dando ping lá para mim. Você repara que eu estou no Ubuntu, dentro do Windows, né? E aí eu vou lá colocar N-N, né? Vou mandar 5 pacotes. Então, quer dizer, quando eu vou mandar um IP, eu vou mandar pacotes com ele. Ele diz que fragmenta, como se fosse eu mandando uma carta, né? Uma carta despedaçada de um endereço para outro, né? E quem vai fazer esse envio, né, dessa carta aí seria o protocolo TCP, né? O IP está desfragmentando essa carta aqui que vai fazer esse envio. -N lá, estou mandando 5, né? Então, www.gmail, 5 pacotes lá.com. Aí estou pingando lá o Gmail, estou mandando lá 5 pacotes para ele. É claro que o Google Maps, né? Eu fui logo para o Gmail. Mas vamos voltando aqui. Ping significa se minha outra rede está, no caso, respondendo, se minha outra rede está recebendo os protocolos lá que eu estou mandando para ela, tá? E aí tem vários tipos de ping, tá vendo lá? Eu estou mandando lá 124 bytes. Então, cada vez que eu vou, disparo meu ping aqui, eu estou mandando isso e ele vai falando, vai se comunicando lá com o site lá que eu estou disparando para ele lá, ok? Bom, olhando pelo outro aqui, se eu ver por aqui, né? Ping -L é um buffer, quer dizer, qual o tamanho do buffer? Geralmente, bota 32 lá, né? Tamanho do buffer, o pacote, -N. 5 pacotes, aí boto lá Google,
.com. Eu saí do Ubuntu, vim pro PowerShell, tá? Às vezes vai responder melhor que o outro. Enviado 5, recebido 5, quer dizer, ele envia e recebe, tá? Não foi perdido nada. E aí tá dizendo como é que foi estabelecer essa comunicação aí, de uma máquina com a outra. Ok? Então, continuando aqui, né? Quer dizer, eu passei vários pacotes aí de IP, né? Como eu falei, fazendo analogia a uma carta, né? Então, seria esse TCP/IP o responsável aí, seria o correio responsável por enviar a carta, né? E eu estou endereçando a carta lá no from, lá, falando para quem eu vou mandar, né? Então, tudo isso, eu faço isso quando eu estou colocando, né, o meu ping aqui e falo dando o caminho para ele. Só que esse caminho não é IP, né? É um servidor de quê? Domínio. Como tem nome, é um servidor de domínio. Então, toda vez que você vê o nome ali, Google, né? Isso aí, na verdade, é um chamado DNS, tá? DNS, que é o servidor de domínio, onde ele faz o endereçamento de IP para nomes, ok? E aí vamos voltar para a prova, mais uma vez aí, vou dar uma passagem nela. Então, que é o protocolo TCP/IP, na verdade, né? Protocolo TCP, que é geralmente o protocolo de roteamento de pacotes. Não, não. Mas é um protocolo que ele tem o quê? Ele é orientado para garantir que minha entrega seja realmente confiável, né? Então, um protocolo de transporte que garante que a entrega dos meus pacotes de IP sejam realmente confiáveis e vão encapsular. Encapsular é proteger, né? Vão encapsular, frisa os dois, tá? Faz a garantia, encapsulando os pacotes e segmentos para fazendo o encaminhamento deles para cada aplicação que eu vou me encontrando, né? E aí eu tenho lá o protocolo TCP/IP brincando com isso também. Tem camadas, né? Tem a camada TCP e a outra que é o DP. E ela geralmente ela dispara um volume maior de informação, só que ela meio que ela dispara e não fica roteando endereço, endereço. A gente vai meio direto e mais fácil de se perder os dados também nessa brincadeira aí, tá? Então voltando para aqui para o nosso caminho aqui, né? Então frisando, ah, quantas camadas tem o modelo OSI e ISO, né? Voltando aqui para nossa revisão, camadas do modelo OSI-ISO, né? Camadas do modelo OSI-ISO, protocolo OSI-ISO lá, são 7. E eu estava falando do TCP/IP, então, e minha arquitetura, aí geralmente falam que a arquitetura TCP/IP é aquela arquitetura que pegou mundialmente, né? TCP/IP. Aí vamos falar aí que é uma arquitetura que tem as 5 camadas principais nela, no caso, enfim, como eu não falei nada, né? Mas é a camada de aplicação, transporte, só para você saber, eu não vou escrever para não ficar, né? De internet, de enlace, de física, né? E eu estou mais aqui preocupado com a nossa prova, né? Então isso vai cair no próximo momento aí. Então, a arquitetura desse PIP, com suas 5 camadas, como eu falei, a aplicação, e aí lembra sempre, né? Aplicação, bem, o que que seria? FTP, né? Telnet. O que que é Telnet, Belém? Então vamos ver então o que que é o Telnet aqui, porque eu também não me lembro não. Então, tô brincando. Telnet, Telnet eu vou ligar, na verdade me conectar a uma máquina remota, né? Claro que eu instalei ele, configurei ele, vou me conectar a uma máquina, minha própria máquina. Então fazendo uma conexão remota na porta 23 e tá me pedindo meu login, né? E aí tá pedindo lá meus dados ali. Quando eu entro, ele entrou de verdade, tá? Então só para sair dele aqui, eu vou me conectar como root. Deixa eu já mudar aqui, né? Está errado.
Sou do Sul, Edson, eu vou entrar como root agora. Sul, root. Eu tô pedindo minha senha lá. Aí eu tô aqui como root, tá vendo? Aí eu vou dar o Telnet, tá vendo? Telnet 127. Aqui eu tô root, né? 127.0.0.1. Aí eu venho lá, pô, bem, quem, Belém? Eu vou botar lá a senha. Me conectei, tá vendo? Lá na máquina, na minha própria máquina, me conectei como root. E aqui eu tô como usuário normal aqui, né? Então, CD, desenvolvimento. E aí vou dar um touch, aula, né? No caso aí, revisão, rede, no caso, né? E tudo no ls-l aqui, né? E falando sobre o Telnet com você. Quando eu venho para cá, eu quero sair, né? Então, toda vez que eu abro uma sessão, lembra disso, né? Telnet em 3. Então, eu dou um exit lá para mim. Eu volto a ser root aqui, tá vendo? E aí eu posso depois me conectar sendo o usuário normal ali que eu quero. Mas deixando claro, né, que o Telnet ali é uma conexão, né? Então a gente está falando da camada de aplicação lá que vai se conectar de uma com a outra, né? Remoto. E a porta que a gente está usando aí, qual é a porta? Porta 23, né? E as camadas que a gente trabalha, geralmente, no modelo OSI ISO, né? Só para a gente poder voltar e brincar com elas, né? Quais são as camadas, né? Camada, aí vamos brincar, camada física, camada de enlace, camada de rede, né? Camada de transporte, onde vai cuidar aí o protocolo mesmo, está envolvido nessa parte aí. Camada de transporte, camada aí no caso, de sessão. Ah, Berinho, o Telnet é a camada de sessão, não. Mas no momento que você se loga no Telnet, representa uma camada de sessão, na hora que se loga. Camada, no caso lá, de dados, ou de apresentação, né? Desculpa. Que aí seria, né, a camada que a gente está falando de criptografia, padrões de dados, né? Criptografia, que arquivo estou mandando, se eu estou mandando uma imagem, no caso lá, se eu estou mandando, né? No caso, arquivo TXT, né? Se eu estou mandando, né? é, tudo no padrão já zipado, né? E a camada, última camada, que é a camada de aplicação lá. Então, 6, 7, sétima camada, camada de aplicação, criptografia, camada de aplicação. E claro que cada comando que eu tenho, né? Então, sendo 7 camadas, né? Eu tenho, na verdade, vários comandos para representar essas camadas todas aí que eu estou falando com vocês. Então, o ping, é claro, é um comando para verificar se o seu rosto está tudo certo ou não, né? Então, vamos voltar lá para começar a brincar. Então, quais são os comandos que vão representar a camada física, né? Mais ou menos, quais são os comandos que eu posso colocar que vão representar, vão mostrar para mim a camada física, né? Então, próximo modo agora que a gente vai começar a falar dele agora, né? Então, vamos brincar. Falando das camadas agora física aqui, a gente vai brincar agora, tá? Então, quais são os comandos que falam da camada física? E aí vamos falar dos comandos de rede, enfim, né? Ifconfig, aqui ele está falando da minha placa, enfim, né? Ele fala o meu nível lá da minha máquina, né? Então, é... Parei?
na execução aqui dos comandos em si, né? Eu tô no PowerShell, né? E tô aqui também no Ubuntu. Então eu vou compartilhar minha tela aqui agora, voltando para você poder ver, né? Então, deixa eu tirar ela do estado de pausa que ela tá aqui. E aí, agora sim. Voltando aqui com vocês. Então, daria ali LS, tá? Então poderia ser LS. É TH, né? TH, é TH, tu, é T0. E aí vem pra cá, né? IP-Link, esse é TH tu aí, eu escrevi errado, tá? TH tu são dois L's aí, dois O's, desculpa. TH tu é 0. Aí tá falando pra mim, não tá me mostrando quase nada, tá? Mas aí eu venho pra cá e falo assim, ó, quero saber da minha camada, da minha get, net, no meu PowerShell, adapta. Ele vai falar do, na verdade, aí da minha camada física, né? Dos meus equipamentos em si, né? Onde ele fala ali, né, da minha placa Ethernet, tá vendo? Tá usando Viper, no caso lá, né? Viper Visual, no caso, virtualizador, no caso que é para usar o nosso Docker, se for o caso, Ethernet WSL, que é para configurar também essa parte aí de você poder usar e trabalhar com virtualização e botar outro sistema operacional, Wi-Fi, e vem falando lá, né, qual é, né, no caso, o modelo que está usando aqui para mim, do meu roteador, né, no caso, e aí vai falando, ó, Ethernet Default Switch e todos os VPNs que tem, uma VPN está habilitada, a UP, e a outra VPN que está desabilitado lá. Então, essa camada física, onde eu estou falando dos meus equipamentos ali para mim, e, enfim, né, tem tanto GetNet Adapter, né, no caso, a gente fez aqui o ifconfig lá também, que mostrou lá o nosso IP, no caso lá, né, mostrou, né, aqui o nosso IPv6, ó, quando deu ifconfig, né, mostrou nossa própria máquina local lá, e aí a gente continua aqui brincando, né? LS, PCI, Grep, Network. Pegou alguns comandos do próprio Windows, aí tem um outro também que é o GetNet, que é mais gigantesco, que ele vai me dar GetNet Connection Profile, no caso aí, um GetNet, aí tem que usar o Zen de cachorro, GetNet Connection Profile, onde ele está me dando um erro, eu get ali o meu GetNet Connection Profile. Tá aí. Mais uma vez, falando de uma outra forma lá para mim, então GetNet
Connect Profile, mostrando para mim lá, no caso, eu estou usando meus VPNs lá direitinho e tal. Tem uma porta lá indexada, porta 23, tá vendo? Do Telnet que eu abri. Tem uma porta ali falando do próprio local, network local. E continuando aí a brincadeira nossa aí, tá? Vamos para a parte 2 aí, vamos falar agora do lance e vamos brincar com os comandos aí. Te continuo no próximo modo, então vou desligar aqui e vou ativar já já.